Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição de terça-feira. 2 enganos, irmãos. Na lição dessa semana a gente está estudando Gênesis 3 e lá a gente vê a queda de Adão e Eva e a entrada do pecado no mundo. E na lição de ontem nós vimos alguns métodos que o inimigo de Deus utilizou para fazer com que Adão e Eva pecassem. Mas também a gente vê que existem 2 enganos que ele usou para fazer com que Eva caísse em tentação, mas que até hoje em dia a gente encontra no nosso mundo. O primeiro engano é a ideia de que nós podemos distinguir entre o certo e o errado, como se a gente conseguisse saber o que é certo e o que é errado. Sem precisar da lei de Deus, sem precisar de Deus, dos mandamentos de Deus e das instruções de Deus. É aquela coisa, né? Assim como foi com Eva. Se é agradável aos olhos, então, quem sabe, né, isso seja certo. Para muitas pessoas, se uma ideia é agradável aos ouvidos, então provavelmente tá tudo certo. Não precisa consultar a palavra de Deus, não precisa ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas pensam dessa forma até nos dias de hoje, inclusive com o relativismo que a gente encontra na pós-modernidade. A segunda ideia é que a alma dos justos e dos ímpios seria naturalmente imortal. Ellen White escreveu sobre isso lá no livro Educação, na página 161, e a gente vai ler aqui, porque é muito interessante o que ela escreveu sobre isso. O espiritualismo afirma que os homens são semideuses, não decaídos, que cada mente julgará a si mesma. O verdadeiro conhecimento coloca os homens acima de qualquer lei, que todos os pecados cometidos são inocentes, pois o que quer que seja está certo, e Deus não condena. Representa os mais vis dos seres humanos como estando no céu e grandemente exaltados ali. Assim ele declara a todos: não importa o que façam, vivam como desejar, no fim o céu será seu lar. Multidões são levadas, assim a entender que o desejo é a lei mais elevada, que a libertinagem é a liberdade, que o homem é responsável apenas perante ele mesmo. São ideias totalmente equivocadas. Só que ao mesmo tempo são ideias que são agradáveis a muitas pessoas. Acreditar que independente do que você faça, você será imortal, que independente do que você faça, você não será condenado, que ser livre é viver em libertinagem e tudo mais. Essas são ideias que muitas pessoas elas têm acreditado e têm vivido. É importante também ao tratar desse assunto que a gente lembre de algo que a palavra de Deus nos diz, que o mundo ele é do maligno. Então, obviamente, essas ideias estão pelo mundo e muitas pessoas aceitam essas ideias. E são ideias que as pessoas podem cair se não estiverem tão firmes em Deus. Por isso que a nossa única forma da gente resistir ao maligno, resistir a essas ideias, é estando perto de Deus, é ouvir a palavra de Deus, e não somente isso, mas também quando estudamos a palavra de Deus profundamente e aplicamos tudo aquilo que nós aprendemos em nossa vida. Fazer isso é uma proteção contra as armadilhas do inimigo de Deus. Não podemos ir pelas aparências, não podemos nos deixar influenciar por algo que parece ser bom, mas que no fim nos leva a caminhos de morte. Para que a gente consiga discernir entre o certo e o errado, para que a gente consiga discernir se as ideias que nos são passadas, mensagens que nos são passadas, são corretas e são de acordo com a Bíblia, a gente precisa estudar a Bíblia, né? Se a gente está interessado em fazer a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus. Não podemos nos deixar ser enganados, porque o inimigo ele tem realizado milagres, ele tem utilizado a palavra de Deus e distorcido ela para poder levar multidões com ele para o caminho errado, para o caminho de morte. Por isso, fique sempre atento às instruções de Deus. Ele nos aponta o caminho, ele nos mostra o que é certo e o que é errado, ele nos instrui. E isso tudo para o nosso próprio bem. Quando alguém tenta nos enganar e a gente cai no engano e depois a gente percebe que a gente foi enganado, que a gente foi feito de trouxa, que alguém nos iludiu, a gente fica muito mal, não é mesmo? Mas quando se trata de espiritualidade, do assunto que envolve vida ou morte, salvação ou perdição, muitas pessoas não estão nem aí se elas estão sendo enganadas ou não. Por isso, fique esperto, porque sim, existe muito engano por aí. E agora eu te convido para orar junto comigo. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigada pela lição de hoje. Pedimos ao Senhor que, por favor, nos ajude a estudar e a entender a Tua palavra e a discernir entre o certo e o errado. Em nome de Jesus, amém. E é isso, espero você na lição de amanhã, a lição de quarta-feira.